Elivaldo, hoje também foi dia de posse na Assembleia Legislativa. Perfeito, Tiago. Hoje a Assembleia foi movimentada, veja só, a Assembleia em recesso, mas essa solenidade que seria apenas um ato protocolar, que muitas vezes já chegou a ser realizado ali no gabinete do presidente, mas foi convocada para o plenarinho da Assembleia. Lívia juntou tanta gente que o presidente Franzé Silva, que ele está aí como presidente da comissão do recesso e presidente da Casa, da Assembleia Legislativa, acabou transferindo a cerimônia para o plenário principal. E o plenário ficou pequeno até, lotou, com presenças, deu quórum. Se fosse uma sessão extraordinária, possivelmente daria quórum. E acabou sendo uma solenidade muito prestigiada, com presença aí da senadora Jussara Lima, do deputado Júlio César Lima, em posse de dois parlamentares. A deputada Simone Pereira, do MDB, você poderia dizer, mas é PSD em peso presente na posse de uma MDBista. Mas é que Simone Pereira Aliança Cruzada é resultado exatamente desse acordo cruzado MDB e PSD. E aí o deputado Gessivaldo Isaías, que volta agora à condição de efetivo na Assembleia Legislativa. Vale lembrar, Tiago, que os dois já estavam na Assembleia, suplentes, exercendo o mandato de deputado em razão de licenças de parlamentares do Republicanos e também do MDB. Agora não, em razão de renúncias, eles ocupam efetivamente o mandato de deputado federal até fevereiro estadual até fevereiro de 2027. Então eles estão agora efetivados. Com essa situação, por exemplo, passa a ser primeiro suplente do MDB, Ziza Carvalho, que permanece na Assembleia em razão da licença do coronel Carlos Augusto, que é secretário de Justiça. Então, é uma licença, ele está lá temporariamente até essa situação perdurar. Quando o Carlos Augusto voltar à Assembleia, aí, naturalmente, que o primeiro suplente deixa essa condição de deputado e passa à suplência. E do lado do Republicanos, o suplente é o ex-vereador Joninha, primeiro suplente do Republicanos, agora com a posse de Gessivaldo Isaías. Conversei com Simone Pereira e Gessivaldo Isaías sobre uma questão que já vai estar na mesa de decisões dos dois parlamentares, sobre o destino partidário. Simone Pereira segue no MDB? Prevalece esse acordo cruzado com o PSD dos PCDistas estaduais vinculados ao MDB na chapa de deputado estadual e os MDBistas vinculados ao PSD na chapa de deputado federal? Essa é uma questão que para muitos está resolvida, mas o acordo ainda não foi assinado para saber se vai valer também para a eleição de 2026. Vamos acompanhar. Essa é uma decisão que passa pelo senador Marcelo Castro, que preside o MDB, e o deputado Júlio César, que preside o PSD. Mas a minha posição sempre foi muito clara. A decisão que for tomada pelo meu líder político, o deputado Júlio César, será que eu acompanharei. E Gessivaldo Isaías, o que falou, Elivaldo? Também está já na agenda política do deputado Gessivaldo Isaías o futuro partidário. Ele é um republicano histórico, desde os tempos do PRB. Ajudou, inclusive, a formar o PRD, ele conta lá na posse, foi, inclusive, foi responsável pela coleta de assinaturas para instalar o PRB no país e, consequentemente, no estado do Piauí. Mas ele ficará no PSD, no Republicanos, ele vai buscar a reeleição no Republicanos? Veja o que disse o deputado Gessivaldo Isaías. Preciso sentar junto com o presidente estadual, que é o deputado Jadiel, para ver se nós construímos uma chapa com a possibilidade de uma eleição efetiva de uma cadeira na Assembleia Legislativa, uma não ou mais de uma cadeira, mas que eu esteja também passando por dentro dessa situação. Se a pessoa não se sente confortável e que não dá para ela alcançar o êxito, não por ela, mas pelos propósitos que ela tem para a população do Piauí, ela tem que se sentir confortável para estar em qualquer partido. Então, é o progressista, conversei com o Joel, como posso conversar com o MDB e com outros partidos que são de centro, sem problema nenhum. Permaneço no Republicano, estou no Republicano, e irei construir, com certeza, com o presidente Jadiel, no Republicano, vamos tentarmos construir uma chapa para federal, para estadual. Quero somar com o Partido Jeová, o vice-prefeito Terezinha é do Republicano. Então isso me deixa feliz, o crescimento do Republicano. Se eu puder construir que o Republicano tenha 2 federais, 3 estaduais, isso nós vamos construir. Se não, nós temos a opção de outros partidos para tentar viabilizar uma candidatura na eleição de 2026.
A explicação está muito prática, né? Se não conseguir viabilizar dentro do partido, busca-se alternativas, Lívia. Exato, Tiago. E quando eu conversava com uma liderança do alto escalão do Progressistas, foi dito, olha, a vinda de Gessivaldo Isaías e também, por consequência, de Ana Fidelis, que é sua irmã e agora vereadora de Teresina, também do Republicanos, é uma grande possibilidade. Só não digo que é certeza, porque muita coisa pode acontecer na política, mas que a ida de Gessivaldo Isaías, juntamente com sua irmã Ana Fidelis, é bem-vinda, é uma possibilidade e que seria justamente essa viabilidade da chapa, já que tudo indica que o Progressistas deva fazer uma chapa completa, federal, estadual e senador. Então, tudo isso está sendo articulado, inclusive é uma consequência do pedido de saída daqueles outros deputados estaduais que já declararam apoio ao governo do estado. Então, tudo é uma articulação complexa que demanda de uma decisão após a outra. Elivaldo. Você lembra que semana passada nós entrevistamos Tasso Cruz e eu estive presente também lá, o deputado federal Jadiel Alencar, que é o principal líder hoje que articula o Partido Republicanos em nível estadual. A meta do Republicanos está construindo uma estrutura exatamente para repercutir essa estrutura na formação das chapas de deputado federal e deputado estadual, candidatos. E com isso manter a legenda viva na política estadual. Esse é o compromisso, a determinação e o trabalho feito pelo deputado Jadiel Alencar. Agora, como disse o deputado de forma muito pragmática até, o deputado Gessivaldo Isaías, ele vai trabalhar, é aliado ali, número 1, sucedeu inclusive o vice-prefeito Jeová Alencar na Assembleia Legislativa, Jeová Alencar, que é vice-prefeito de Teresina. A ideia é, primeiro, trabalhar para fortalecer o partido e garantir essa possibilidade de chapas competitivas. Se não for possível, aí sim, vai buscar, por uma questão até de sobrevivência, Tiago, um outro partido, uma outra agenda para disputar a eleição. Para você ter uma ideia, Gessivaldo Isaías ele foi o 24º mais votado na eleição de 2022. Ficou fora, ficou na primeira suplência. Ele foi o 3º deputado mais votado, candidato mais votado em Teresina, o maior colégio eleitoral do estado. Ficou fora. Então, tudo por questão da proporcionalidade e da legenda. Agora, o que pode, Lívia, salvar essa situação ou resolver essa situação se prosperar a ideia da federação partidária, envolvendo republicanos e progressistas. Se isso acontecer, para Teresina, para o Piauí, melhor dizendo, para o Piauí a situação fica resolvida. Cada um fica no seu partido, é uma federação só, formarão, sem dúvida nenhuma, uma chapa competitiva em condições de eleger bancadas, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Elivaldo, a deputada Simone Pereira citou o deputado Júlio César como o cabeça da decisão relacionada a essa aliança cruzada entre PSD e MDB. Você ouviu o deputado Júlio César hoje. Falou sobre o assunto. É esse o entendimento que nós tivemos na eleição passada e que está sendo cogitado para a próxima eleição. Ele trata como cogitado, Elivaldo. Ele não bate o martelo, né, como se diz assim, popularmente nos diálogos políticos, Tiago. Essa é uma possibilidade. Porque o que aconteceu? Em 2022, como já comentamos aqui, né, Lívia? Sim. O MDB foi para o PSD, para a chapa federal. E o PSD foi para o MDB na chapa estadual. Ótimo. Ajudou os dois partidos. O MDB construiu uma bancada aí com 9 deputados estaduais e o PSD uma bancada federal com 3 parlamentares. O Kassab, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, bateu palma, muito bem. Sorrindo. O Piauí foi muito bom, nos deu 3 deputados federais. Já o Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, que história é essa? Pela primeira vez o MDB não nos dá nenhum deputado federal. O que aconteceu aí no MDB? Olha, a executiva do MDB até hoje não digeriu esse acordo aqui no Piauí, não. Sentiu o gosto amargo dessa união. Resolveu a situação dos políticos, não do partido. Porque se dependesse do partido, o MDB terá candidatura, teria chapa competitiva para disputar mandatos na Câmara Federal. Bom, mas o acordo foi feito, foi celebrado, e do ponto de vista estadual, muito bem tratado, resolvido. Tanto é, Tiago, que eu conversei sobre esse tema com o líder do MDB na Assembleia Legislativa, o deputado João Matos Nogueira, que para ele não tem batida de martelo depois, não. O acordo já está fechado. Permanece como está. Como está. Vamos ouvir. Várias reuniões no ano passado. Este ano eu já conversei também com o nosso deputado Júlio César, que é nosso pré-candidato a senador.
e a conversa está bem encaminhada para que a gente possa fazer o que nós fizemos na eleição passada. O MDB, os deputados estaduais do PSD viriam ao MDB e os federais iriam para o PSD. Então, acho que essa coligação ela tem 90% de dar certo. E vamos encaminhar também os nossos 2 senadores, que seria o senador Marcelo Castro e o deputado Júlio César, também como pré-candidato a senador. Ficaria a única vaga aí que nós vamos defender que continue com o Temístocles, mas vamos trabalhar até para que isso possa fortalecer ainda mais a mesma chapa que teve o ano passado, há 3 anos atrás, que seria Rafael Fonteles e Temístocles Filho. Então, esse acordo, a fusão cruzada, ela de fato trouxe frutos proveitosos, mas foram frutos estadualizados e com objetivos muito pontuais, que era a eleição de um grupo político, que conta ali tanto do PSD como do MDB. No entanto, a partir das eleições de 2024, em que os municípios se fortaleceram bastante e que essas siglas nos municípios também foram muito centralizadas, isso torna um pouco mais dificultosa a situação, porque a partir de 2024, já no dia 1º de janeiro, a situação ela muda de cenário, principalmente relacionada ao MDB. Por quê? O MDB, por mais que ele tenha mantido ali o seu status de um dos partidos mais bem colocados do estado do Piauí, mudou para o PSD, que sofreu um avanço durante as eleições e agora se torna também uma das grandes siglas pá a pá com o MDB. Então, a fusão cruzada, ela seria mais proveitosa para o MDB do que para o PSD. Essa é a dificuldade, porque ambos querem uma chapa proporcional, ambos querem uma chapa federal e também querem uma vaga no Senado. Então, tudo isso está sendo colocado na balança, porque são 3 candidatos fortes, contando com o da oposição, e apenas 2 vagas. Como que vai ser distribuído esses votos em meio às bases eleitorais e como que esses municípios vão se fortalecer em meio a isso? Tudo isso está sendo contado. Por isso que existe uma cautela do PSD em falar se há ou não um acordo fechado e existe uma vontade a mais do MDB por querer fortalecer essa união. Quando é que devemos ter essa decisão, essa definição, Elivaldo? Eu acho que o desejo das lideranças políticas é que ele seja consolidado. Agora, como não é uma decisão que exige convenção, prazo eleitoral, isso está fora do calendário eleitoral, é um acordo político, ele pode ser firmado agora com perspectiva de ser mantido em 2026. Não há prazo, não há definição. A definição é o prazo eleitoral de 2026 das filiações partidárias é que nós vamos saber. Por exemplo, os deputados Marcos Aurélio Sampaio e Castro Neto, em 2026, ali na janela partidária, seguem no PSD? Seguem. Então o acordo foi mantido. Simone Pereira, Georgiano Neto, não, porque vai ser candidato a deputado federal. Georgiano Neto é que vai ter que voltar para o partido dele, que é o PSD, para disputar mandato lá na Câmara Federal. E na chapa estadual, permanece como está? Marta Menezes, que vai para o PSD, vai para o MDB agora? Então, o acordo está bem alinhavado, está bem conduzido. O problema é que há alguns segmentos aí, a gente percebe claramente, Elívia, que há uma resistência, achando, olha, o PSD já se fortaleceu bastante, dá para bancar as 2 chapas, o MDB é um partido grande também, está na vice-governadoria, cresceu bastante nas eleições municipais, também tem condições de caminhar com as próprias pernas. Bom, versões à parte, tem tempo suficiente para que a decisão seja tomada associando a decisão política ao calendário eleitoral.